Fala, galera do primeiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre Grécia Antiga. Bom, de acordo com o nosso currículo mínimo e com o nosso tempo de aula, nós só temos 2 tempos por semana, nem dá tempo da gente falar de toda a matéria que contemple antiguidade. Então a gente só vai tratar de antiguidade clássica nesse bimestre, ou seja, de Grécia Antiga e de Roma Antiga. E vamos falar bem rapidinho. Então hoje a gente começa por Grécia Antiga, falando sobre os principais pontos. Bom, todo mundo sabe que a Grécia hoje em dia é um país que fica localizado na Europa, mais especificamente na Península Balcânica. Na antiguidade, o mundo grego, ele se localizava, não era exatamente a Grécia como é hoje, mas sim uma região que abrangia outros pontos, outros locais. E a localização do mundo grego, ele estava localizado no sul da Península Balcânica, né, que fica na Europa, onde é a Grécia hoje em dia, ilhas do Mar Egeu, litoral da Ásia Menor, regiões banhadas pelo Mar Mediterrâneo no ocidente, como a região da Magna Grécia. Também tinha contato com os mares Egeu, Jônico, Mediterrâneo, Adriático e o Mar Negro. E o mundo grego, a Grécia, né, não se limitava apenas à Península Balcânica. Os gregos saíram dali e foram colonizando outras regiões. Essa expansão foi chamada de colonização grega e ela se deu entre os séculos 8 a.C. até o século 6 a.C. Nesse mapa vocês podem observar a expansão desse mundo grego. Eles não se limitaram apenas à Europa, se expandindo por outras regiões da Europa, banhadas pelo Mediterrâneo e outros mares, como o Mar Negro, e também para a Ásia, na região da Ásia Menor, e para o norte da Europa, onde está ali a região de Cirene, onde atualmente fica a Líbia. E como é formado esse mundo grego, essa cultura grega? Ela vai ser formada a partir da junção, da mistura de diversos povos, culturas e civilizações. Inicialmente podemos destacar a civilização cretense, que teve vida na ilha de Creta entre os anos 2000 a.C. e 1400 a.C. Essa civilização exerceu grande atividade comercial ali na região do Mediterrâneo, conseguindo obter hegemonia no Mediterrâneo. A gente pode destacar também que a mulher teve um papel muito importante na civilização cretense, exercendo funções que em outras culturas eram restritas aos homens. Tanto é que essa imagem é a imagem da grande mãe, que é uma mulher, é uma figura feminina. Tá? A civilização cretense, ela vai entrar em decadência com a chegada dos aqueus por volta do século XV. E os aqueus, eles vão fundar a civilização creto-micênica, que tinha muito da civilização cretense, tá? Herdou muito da cultura cretense. E essa civilização vai ter vida entre os anos 1400 a.C. e 1200 a.C. Entram em decadência com a chegada dos dórios. Há outros povos que chegaram na região e acabaram se misturando, fazendo esse caldeirão cultural para formar a cultura grega, foram também os jônios e os eólios. O mundo grego não era um estado centralizado com um rei, com um imperador, mas sim várias regiões, como a gente viu no mapa, onde todas as pessoas falavam grego e tinham uma cultura em comum. Por isso os gregos se identificavam como helenos e o mundo grego era chamado de Hélade. Essas regiões elas eram formadas inicialmente por genos, que eram grandes famílias coletivas sob a liderança de um patriarca. Os genos formavam unidades econômicas, políticas e sociais e religiosas baseadas no coletivismo. A desintegração dos genos acontece por volta do século 8 a.C., por causa do aumento populacional, da escassez de terras. E qual vai ser a consequência disso? A formação de uma aristocracia, ou seja, de uma elite. As melhores terras ficavam para os eupátridas, os bem-nascidos, que eram pessoas próximas dos chefes dos genos, que eram os pater.
Outra consequência foi a marginalização da população. As terras restantes, que não eram tão boas, ficavam para os georgóis, que eram os agricultores. O resto da população ficou completamente marginalizada, constituindo um grupo chamado de tetas. A partir daí, formam-se as polis, que eram cidades-estado. Elas vão se formar a partir da união de tribos. As cidades-estado, as polis, eram unidades políticas e administrativas totalmente autônomas. Ou seja, o mundo grego ele era formado pela união de várias polis, tá? Que tinham essa independência, essa autonomia política e administrativa. Quem não pertencia ao mundo grego, quem era estrangeiro, que não falava grego, era chamado de bárbaro. Ou seja, bárbaros eram aqueles que não falavam grego e não pertenciam à cultura grega. Agora a gente vai falar sobre as principais polis da Grécia Antiga. Eram duas, Atenas e Esparta. Por que elas eram as duas principais polis da Grécia Antiga? Primeiro, por conta dos seus modelos políticos. Atenas era uma democracia e Esparta uma oligarquia. Segundo, porque elas tiveram bastante força política nesse período. Atenas fica localizada na península da Ática. A Ática foi ocupada pelos aqueus, depois pelos eólios, depois pelos jônios. E Atenas foi fundada pelos jônios. Foi uma das poucas cidades micênicas que continuaram a ser ocupadas, mesmo após a queda dessa civilização, tendo resistido aos dórios e dominado toda a Ática por volta do século 8 a.C. Como a gente sabe, Atenas tinha como regime político a democracia, mas a democracia não foi estabelecida assim que Atenas foi fundada. Inicialmente, era estabelecida a monarquia, que teve vida do século X ao século VII a.C. Eram comunidades gentílicas que se uniram, formando 4 tribos em torno da Acrópole, que era o centro político, religioso e militar. Por volta do século VII a.C., foi formado o arcontato, que tinha domínio aristocrático. Esse arcontato teve vida até o século VI a.C. O poder do rei ele foi substituído por 9 arcontes, que eram magistrados, cujos mandatos eram anuais, e o rei passou a ser também um magistrado. Cada arconte tinha uma função, militar, judiciária ou religiosa. Foi criado o Areópago, um conselho que funcionava como tribunal supremo e guardião do regime. Era composto pelos eupátridas e sua função era regular os arcontes. Nesse período, era comum a escravidão por dívida e ocorria a expansão comercial ateniense pelo Mediterrâneo, o que gerou o enriquecimento dos comerciantes e uma pressão política sobre os aristocratas. O processo de formação da democracia ateniense foi gradual e marcado por reformas legislativas. Inicialmente, podemos destacar o Código de Drácon, de 620 a.C., que foi o primeiro código escrito de Atenas. Em seguida, vieram as reformas de Solon, de 594 a.C., que cria a Eclésia e a Bulé. Além disso, cancela as dívidas de camponeses pobres e põe fim à escravidão por dívida. As reformas de Pisístrato são de 560 até 527 a.C. Essas reformas confiscam os domínios dos nobres de oposição e distribuem as terras, ampliando o número de proprietários. As reformas de Clístenes são de 510 a 508 a.C. Ela aumenta o número de senadores da Bulé e cria o ostracismo, que é um exílio por 10 anos para aqueles que colocassem em risco a democracia ateniense. As reformas de Péricles, de 461 a 429 a.C., tornam os cargos políticos acessíveis para ricos e pobres e torna a justiça e a liberdade importantes referenciais no imaginário ateniense. Nesse período, Atenas se torna o centro artístico, econômico e intelectual do mundo grego. Mas é importante destacar que a democracia ateniense só foi possível pelo fato de outras 200 polis pagarem tributos e fornecerem matéria-prima para Atenas, permitindo grandes construções, desenvolvimento cultural e a participação política dos pobres, além de terras.
Agora vamos falar sobre as instituições políticas da democracia ateniense. Já falamos sobre a bulé e sobre a eclésia. Agora vamos definir como é que funcionavam essas instituições. A bulé, também conhecida como Conselho dos 500 e Senado, era composta por 500 cidadãos com 30 anos ou mais, eleitos por sorteio e com mandato de 1 ano. Elaborava projetos e aprovava os projetos elaborados pela eclésia. Supervisionava a administração pública e se encarregava da diplomacia e de assuntos militares, além de conselhos sobre temas públicos. Seus membros recebiam uma pequena ajuda de custo, o que ocasionava uma maior participação dos cidadãos ricos. A eclésia, ou Assembleia Popular, era composta por todos os cidadãos de Atenas. Todos tinham direito a voz e a voto. Estima-se que a polis chegou a 42 mil cidadãos, mas menos de 25 mil participavam da eclésia. Além disso, nem todos falavam, pois muitos eram dirigidos por líderes influentes. Elaborava projetos que eram enviados para a bulé, onde eram comentados e emendados para depois retornarem para a eclésia para aprovação. Se reuniam 10 vezes ao ano. Seus membros passaram a receber uma pequena ajuda de custo em 395 a.C., para que cidadãos pobres pudessem exercer seus direitos políticos. Também havia os magistrados, que eram os executores das decisões da eclésia e da bulé. Eles eram eleitos pela eclésia. Já a Elieia, ou Tribunal Popular, era composto por milhares de juízes escolhidos por sorteio. Cada tribunal era composto por 501 membros. Agora, gente, quem era cidadão em Atenas? Bom, a sociedade ateniense era dividida por 3 grupos sociais: os cidadãos, os metecos e os escravos. Os cidadãos eram apenas os homens filhos de pai e mãe atenienses, com mais de 18 anos. Eram todos iguais perante a lei e tinham direito de participar na bulé e da eclésia, ou seja, eram todos homens de 18 anos. Os metecos eram os estrangeiros, gregos ou não gregos, que viviam em Atenas, pagavam impostos e prestavam serviço militar. Exerciam diversas atividades, inclusive as que os cidadãos desprezavam. Se destacaram como artistas e intelectuais. Era proibido o casamento entre metecos com mulheres atenienses. Havia também os escravos, que eram os prisioneiros de guerra gregos ou não gregos. A maioria dos escravos eram urbanos, mas havia muitos que trabalhavam nas minas de prata ou nos campos. Mas aí você deve estar se perguntando, e as mulheres atenienses, elas não eram cidadãs? Elas não eram consideradas cidadãs plenas, porque a sua cidadania apenas as habilitava a gerar novos cidadãos ou filhas que se tornariam esposas de cidadãos. Elas até desempenhavam importantes papéis na esfera religiosa e econômica, na vida em comunidade, mas o ideal ateniense é que às mulheres era reservado o espaço privado, sendo educadas apenas para serem dóceis e comandadas por seus pais e maridos. Agora vamos falar sobre Esparta. A polis oligárquica fica localizada na península do Peloponeso e foi fundada pelos dórios por volta do século X a.C. Toda a população que habitava a região foi conquistada e passou a trabalhar sob o regime da servidão para o Estado espartano. Enquanto democracia é um governo do povo, oligarquia é um governo de poucos. Era esse o regime político em Esparta, que era constituída por uma diarquia, ou seja, tinha 2 reis. Cada um representava uma das principais famílias rivais esparciatas. Suas principais instituições políticas eram a Gerúsia, que era um conselho ou tribunal supremo composto por 28 anciãos esparciatas com mais de 60 anos. Os gerontes, ou senadores, que controlavam as atividades dos reis, faziam as leis e eram a corte suprema julgando os conflitos. Também havia o eforato, que tinha função executiva, sendo responsável pela administração dos negócios políticos e pela fiscalização da vida dos cidadãos. Era composto por 5 homens esparciatas, eleitos anualmente pela Ápela.
Já a Ápila, ou Assembleia Popular, era composta por homens adultos e esparciatas com mais de 30 anos. Votavam as leis e escolhiam os gerontes e os éforos. E como era constituída a sociedade espartana? Quem tinha direitos políticos? A sociedade espartana era dividida em 3 grupos sociais: os esparciatas, os periecos e os zilotas. Os esparciatas eram a elite, eram os descendentes dos dórios, o povo que conquistou a região e formou a cidade, a polis de Esparta. Eram os proprietários da terra e tinham direitos civis e políticos, dedicavam-se às atividades militares e à política. Já os periecos eram os descendentes dos povos conquistados pelos dórios nas origens da cidade. Eram os súditos dos esparciatas. Eles tinham monopólio sobre o comércio e sobre o artesanato, já que não entravam estrangeiros em Esparta. Também tinham propriedades de terra e se dedicavam à agricultura, formando uma comunidade relativamente autônoma, já que estava sob a supervisão dos esparciatas. Parte da produção de suas terras ia para os reis. Eram recrutados pelo exército em épocas de guerra. Eram livres. Já os zilotas eram os povos conquistados pelos dórios. Eram servos do Estado e estavam presos à terra, nas quais sempre viveram, mas que passaram a ser propriedade dos esparciatas. Também eram recrutados para servir o exército. Não tinham direitos políticos nem liberdade, podendo ser mortos sem punição para quem cometesse o ato. Foram protagonistas de diversas revoltas contra a classe dominante. É importante destacar que o sustento dos esparciatas dependia das conquistas militares, das guerras, porque elas forneciam terras e servos. O rito de iniciação dos jovens esparciatas, chamados de criptes, era a críptia, que incluía operações de terrorismo ou guerrilha contra os zilotas. Esparta foi uma das polis mais fechadas, não estabelecendo tanto contato com outras polis, não havendo, portanto, metecos em seu território. As mulheres espartanas, diferente das atenienses, usufruíam de uma relativa autonomia. Elas, assim como os homens, recebiam uma educação voltada para o preparo e resistência física, para suportar o parto e gerar guerreiros. Dedicavam-se ao canto e à dança.